esta graça de estarmos aqui com os irmãos mais uma vez, em mais um culto de louvor, de adoração ao nome do Senhor, para juntos glorificarmos a Ele. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer também ao pastor Largo. Que Deus possa abençoar, pastor, por esse voto de confiança que o Senhor nos deu para estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. E que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos em nome de Jesus. Eu morei aqui em Barra por algum tempo e ainda no final do ano passado fui embora para o estado de Minas Gerais. Estamos ali pelejando na obra do Senhor. Há 7 meses o Senhor Deus confiou às nossas mãos uma igreja para estarmos dirigindo no campo do Carmo do Paranaíba, e estamos ali trabalhando para o Senhor. Eu gostaria de dizer para os irmãos que lá em Minas Gerais, irmãos, nós estamos invocando o mesmo Deus, buscando o mesmo Deus, louvando, adorando o nome dele também. Amém. E ele tem manifestado a glória dele em nossa vida ali também. Assim como ele está aqui, ele está ali, e juntos nós vamos trabalhando para o crescimento da obra do Senhor. Os queridos, para não tomar muito tempo dos irmãos, esta noite eu fiz aqui 2 leituras em 2 textos distintos. A primeira leitura do capítulo 13 de Mateus, no versículo 22, nós temos um texto que é inserido num contexto onde o Senhor Jesus Cristo ele explicava aos seus discípulos o significado da parábola do semeador. Eu creio que cada um dos irmãos conhece bem a parábola do semeador. Não é necessário falar dessa parábola para os irmãos. E Jesus estava ali explicando o significado da parábola. No verso 22, Jesus explicava a parte onde a semente caiu entre espinhos. E Jesus disse que aquela semente que caiu entre espinhos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera e ela não dá fruto. Quando eu meditava nesse versículo, eu pude perceber que dentro dele o Senhor Jesus deu um alerta e uma advertência para seus discípulos. Talvez você me diga, mas pastor, essa parábola Jesus não fala só daqueles que estão lá fora, daqueles a quem pregamos o Evangelho. E eu te digo que não. Esta parábola, ela fala dos que ouvem a palavra de Deus. E eu e você, que estamos na casa do Senhor todas as noites, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Então, esta parábola também diz respeito a mim e também diz respeito a você. O Senhor Jesus deixou um alerta para seus discípulos e também para nós, acerca dos cuidados deste mundo e da sedução das riquezas. Esta noite eu não quero falar sobre a sedução das riquezas, mas eu gostaria de priorizar e enfatizar a parte onde o Senhor Jesus Cristo fala sobre os cuidados deste mundo. Quando a palavra do Senhor nos apresenta essa expressão, cuidados deste mundo, a palavra de Deus está nos falando das preocupações, das ansiedades e solicitudes concernentes à nossa vida nessa terra. Muitas pessoas, quando escutam esta expressão,
cuidados deste mundo pensam que se refere apenas aos desejos da carne, aos prazeres da vida. E na verdade, esta expressão, ela tem um sentido muito amplo na nossa vida, e ela atinge e abrange todas as áreas da nossa vida, inclusive as nossas necessidades particulares. Em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, onde nós lemos aqui esta noite, o Senhor Jesus Cristo disse a seus discípulos: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Eu te disse que os cuidados deste mundo falam também das nossas necessidades particulares. E aqui dentro desse versículo 25, o Senhor Jesus Cristo, ele estando em um discurso aonde o sentido da sua palavra era o mesmo, acerca dos cuidados deste mundo, o Senhor Jesus, ele falou sobre comer, beber e se vestir. E eu e você sabemos que comer, beber e vestir são necessidades que todo ser humano tem. Todo homem, toda mulher precisa comer, precisa beber e precisa se vestir. Ninguém vive sem comida, sem a água para beber, e ninguém também vive sem as vestes. Então, comida, bebida e vestes falam de necessidade. São necessidades particulares de cada ser humano. E aqui o Senhor Jesus Cristo mostra que essas necessidades estão inclusas e fazem parte dos cuidados deste mundo. Talvez você que seja pai de família ou mãe de família, talvez você me diga: pastor, todos nós trabalhamos para dar o melhor para a nossa família. Todos nós trabalhamos para garantir aos nossos familiares o melhor conforto possível. Nós queremos satisfazer e suprir as necessidades da nossa família. Qual é o pecado, pastor, em satisfazer as necessidades da família? Por que, pastor, que isso é um cuidado deste mundo? Aonde está o pecado? Não é pecado você sustentar a sua casa. Não é pecado você trabalhar para garantir o melhor de sua família. O pecado começa quando a sua busca em suprir a necessidade da sua casa, dos seus familiares, quando essa busca se torna uma barreira entre você e Deus, quando essa busca se torna um empecilho entre você e o seu Deus. Em Isaías 59 está escrito claramente que o pecado ele causa divisão entre o homem e Deus. Tudo aquilo que separa e distancia o homem de Deus é pecado. Tudo aquilo que nos leva para longe do Senhor é pecado. Quando a sua comunhão com Deus é prejudicada, quando o seu relacionamento com Deus é fragmentado, por causa das necessidades de sua casa, de sua família, as suas próprias necessidades, então aí começa o pecado. E eu entendo pela palavra do Senhor que é por isso que hoje nós podemos perceber tantas pessoas dentro da igreja, tantos homens e tantas mulheres, que antes, em tempos anteriores, tinha mais comunhão com Deus, tinha um relacionamento mais íntimo com Deus, e hoje a sua comunhão com Deus é fragmentada, a sua comunhão com o Senhor já foi dissolvida, está acabando, está diminuindo cada dia mais. Pessoas que já morreram na fé, obreiros e obreiras que tiveram os seus ministérios parados e estacionados por causa dos cuidados deste mundo. Dentro da igreja hoje existem muitas pessoas que já perderam a comunhão com Deus,
já não sentem mais a presença de Deus, já não tem mais alegria de estar na presença do Senhor por causa dos cuidados deste mundo. E dentro desse texto, eu gostaria de apresentar a você esta noite 3 fatores dentro desse texto, do versículo 25 ao 33, 3 fatores que geram o cuidado deste mundo no coração de um cristão. 3 fatores que geram o cuidado deste mundo no coração de um cristão. O primeiro fator que eu quero te apresentar é um fator que eu chamo de inversão de valores. Pastor, o que? Inversão de valores. E está aqui no final do verso 25, onde o Senhor Jesus fez uma pergunta: não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? O Senhor Jesus Cristo aqui mostra que a vida, ela vale mais do que o mantimento. O corpo, ele vale mais do que as vestes que cobrem ele. Quando de repente você considera que o mantimento vale mais do que a vida, e a veste vale mais do que o corpo, e aí se torna uma inversão de valores. Você inverte os valores, e você valoriza aquilo que é fútil e despreza aquilo que é essencial. Inversão de valores é isso. Quando você valoriza tudo aquilo que é fútil, que é desprezível, e você desvaloriza e despreza tudo aquilo que é essencial para a sua vida. Hoje em dia, meus amados, nós podemos presenciar em muitos lugares igrejas cheias de pessoas, templos que estão carregados de pessoas, mas a maior parte das pessoas que hoje estão ocupando o templo estão em busca de prosperidade, estão em busca de um carro novo, estão em busca de uma casa nova, começaram a ir para a igreja porque a empresa entrou em crise, porque o trabalho não está dando certo, a finança não está bem, aí está procurando uma igreja. Pastor, o que é isso? É uma pessoa que valoriza o que é fútil e despreza o que é essencial. Pastor, mas o que é essencial para mim? Essencial para mim e para você é estar na presença do Senhor. Essencial é ter comunhão com Deus. Essencial é sentir a presença de Deus na nossa vida. Essencial é você poder dizer que Deus está contigo. Não importa, meu querido, se você não anda num carro muito chique, se você não mora numa casa muito chique, mas se você tem comunhão com Deus, se o Espírito de Deus habita em você, isso é essencial para a tua vida. Em Provérbios capítulo 30, um homem que não era Salomão, apenas se identifica como Agur. Este Agur, nos versículos 8 e 9, ele disse a Deus em oração, disse: Deus, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, mas o meu pão de cada dia que me basta. Eu não quero, Senhor, a riqueza para que o rico, farto, venha me esquecer de Ti. E eu também não quero a pobreza para que nunca eu tenha que furtar e assim eu peque contra Ti. Quando eu li as palavras deste homem, eu podia entender que para ele o importante não era nem a pobreza e nem a riqueza. O interesse dele era não pecar contra Deus. A vontade dele era não pecar contra Deus. O que é isso, pastor? É valorizar o que é essencial para a nossa vida. A comunhão com Deus, a presença com Deus. Meu querido, esta noite eu quero te dizer, nunca reclame por ser pobre, nunca reclame por não ter muita coisa. Se você tem a presença de Deus na tua vida, você tem tudo, você está bem. Se Deus está contigo, você já tem tudo o que você precisa para viver essa terra. O segundo
cuidado deste mundo no coração de um cristão é o desconhecimento do valor próprio. Pastor, o que? O desconhecimento, a ignorância quanto ao valor próprio. Olha só o que Jesus disse no verso 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha só o que Jesus Cristo disse para mim e para você, que nós valemos e somos mais valiosos do que as aves dos céus. Nós valemos para Deus muito mais do que todos os passarinhos que existem sobre a face dessa terra. Meu querido, quando a pessoa desconhece o valor que ela tem na presença de Deus, ela permite que o cuidado deste mundo tome conta do seu coração. Pastor, por quê? Porque aquele que sabe o valor que ele tem na presença de Deus, ele sabe que Deus cuida dele aonde ele vai. Aleluia! Ele sabe que Deus cuida dele aonde ele estiver. No Salmo 40, versículo 17, Davi disse a Deus: meu Deus, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aleluia! O que é isso, pastor? É conhecer o valor que tem na presença de Deus. Talvez você me diga: pastor, eu quero entender que valor é esse que eu tenho na presença de Deus. Para Deus a tua vida é preciosa, para Deus a tua alma é valorosa, e Ele te guarda, Ele te protege, Ele cuida de você aonde quer que você esteja. Talvez esta noite você me diga: ah, pastor, ninguém me conhece, ninguém sabe de mim, eu passo despercebido no meio da sociedade. Meu querido, não importa se os homens não te veem, não importa se essa terra não te conhece, o Deus que você serve, Ele te conhece, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, e para Ele você vale muito. Aleluia! Para Deus a tua alma é preciosa. Falando sobre o nosso valor na presença do Senhor, eu quero apresentar a você esta noite dois pontos importantes acerca do cuidado de Deus na nossa vida. Primeiro, o cuidado de Deus se manifesta na nossa vida diante das necessidades. Como pastor, o cuidado de Deus se manifesta na nossa vida diante das necessidades. Tem muitas pessoas dentro da igreja que reclamam: ah, pastor, mas Deus tem tempo que não fala comigo. Ah, pastor, tem tempo que Deus não manifesta algo diferente na minha vida. E Deus, Ele não é de falar conosco sempre, e Ele também não é de manifestar a presença dele na nossa vida sempre. Mas toda vez que a necessidade bate na nossa porta, o cuidado de Deus se manifesta na nossa vida. Quando a luta vem, quando o problema vem, quando a adversidade surge em nosso caminho, aí se manifesta o cuidado de Deus na nossa vida. Quando a dificuldade vem, que você não sabe o que fazer, que você não tem mais recurso, não tem saída e não vê solução, aí você vai ver o cuidado de Deus se manifestando sobre a tua vida. Porque quando tudo está fechado, Deus abre porta onde nem parede tem. Quando as muralhas são altas demais para você escalar, Deus derruba elas por terra. Quando o gigante é grande demais para você vencer, Deus manda a pedra que joga ele no chão. Mas o cuidado de Deus sempre se manifesta em nossa vida diante das necessidades. Agora, esta noite eu quero te dizer: tem muitas pessoas que reclamam por causa dos problemas.
por causa das dificuldades. Pastor, se Deus cuida de mim, por que então tanto problema? Por que então tanta dificuldade, pastor? Deus permite que os problemas cheguem até nós, para que assim o cuidado dele possa se manifestar. Para que através desse problema ele possa revelar o poder dele na nossa vida. Talvez você há muito tempo tenha se perguntado: meu Deus, mas por que esse problema? Meu Deus, por que essa dificuldade? Por que isso está acontecendo comigo, meu Deus? E esta noite eu quero te dizer que Deus permitiu que isso acontecesse contigo, para que através desse problema ele manifeste o poder dele na tua vida. E quando ele abrir o mar e você passar do outro lado, você vai cantar como Miriam cantou: só o Senhor é Deus. Aleluia! Quando Deus manifestar o poder dele na tua vida, o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida. Aleluia! Um segundo ponto sobre o cuidado de Deus. O cuidado de Deus, ele nunca falha. Por que, pastor? O cuidado de Deus, ele jamais vai falhar na nossa vida. No Salmo 37, versículo 25, Davi, ele disse: eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar. O Deus que você serve, ele nunca vai falhar na tua vida. Ele nunca vai te deixar sozinho. Ele nunca vai te abandonar no caminho. O Deus que você serve nunca vai te deixar só. A tua mãe um dia pode até te esquecer. O Deus um dia pode até virar as costas para você. Os teus irmãos podem até te ignorarem, mas o Deus que você serve, ele nunca vai falhar na tua vida. Todo dia que você buscar por ele, você vai encontrar. E quando você precisar dele, aí estará ele ao teu lado para te dar vitória. Esta noite, creia, meu querido, o Deus que você serve, ele não falha na tua vida. Ele não falha na tua vida. Aleluia, aleluia. Deus não falhará na tua vida. Na hora certa, no momento certo, você vai ver ele abrir as portas. Na hora certa, no momento certo, você vai ver a mão de Deus se estendendo. Na hora certa, meu irmão, ele vai te dar vitória. Pode esperar por ele, pode confiar nele, pode acreditar no nome dele, porque na hora certa a vitória vem, a bênção vem, o milagre vem. Na hora certa a resposta dele vem para a tua vida. Terceiro fator que gera o cuidado deste mundo no coração de um cristão. Versículo 33, Jesus Cristo disse assim: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo, Jesus nos ensina a dar prioridade na nossa vida ao reino de Deus, a priorizar em nossas vidas o reino de Deus. O terceiro fator que eu quero apresentar a você é quando amamos mais a nós mesmos do que o reino de Deus. O terceiro fator que gera o cuidado deste mundo no coração de um cristão é amar mais a si mesmo do que o reino de Deus. Pastor, por quê? Aquele que ama a si mesmo, ele busca o seu benefício, ele corre atrás de seus próprios interesses. Mas aquele que ama o reino de Deus, ele busca o benefício do reino de Deus. E ele dá prioridade na sua vida para os interesses do reino de Deus.
Em Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus virou para uma multidão que seguia ele, e Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, meu irmão, é negar a sua própria vontade, é negar o seu próprio querer, as suas próprias intenções, e buscar a vontade de Deus para a tua vida, o querer de Deus para a tua vida e os planos de Deus para a sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Corinto: e eu, de muita boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O que é isso, pastor? É alguém que ama o reino de Deus, é alguém que se sacrifica e se doa pelo reino de Deus, é alguém que está em busca dos interesses do reino de Deus nessa terra. Aí você me diz: pastor, o que é isso, esse reino de Deus? O que é esse reino de Deus? E esta noite eu te digo, eu e você, nós somos o reino de Deus nesta terra. Nós somos o reino de Deus que está sobre a face desta terra. E quando nós amamos o reino de Deus, nós queremos ver o crescimento desse reino, nós procuramos ver o bem-estar desse reino. Hoje em dia, meus amados e muito queridos irmãos, infelizmente estamos buscando mais os nossos próprios interesses. Vivemos em um tempo em que ninguém tem mais o desejo de pregar a palavra do Senhor para um incrédulo, para um descrente. Vivemos em um tempo em que ninguém se preocupa mais em levar uma mensagem de Deus para as vidas que estão necessitadas. Vivemos em um tempo onde todo mundo está buscando as portas abertas, a prosperidade para si mesmo, e está deixando o reino de Deus de lado. Esta noite eu quero te dizer, é hora de esquecermos um pouquinho mais de nós, é hora de apagarmos um pouquinho mais a nossa própria imagem diante de nossos olhos e olharmos para a obra do Senhor, e olharmos para o reino de Deus nesta terra. Deus, Ele procura homens e mulheres para usar na sua obra, e Ele só levanta homens e mulheres que tenham amor à sua obra. Ele só levanta homens e mulheres que tenham compromisso com o seu reino nesta terra. Deus está em busca de pessoas que se comprometam verdadeiramente com sua casa, com o seu povo, com a sua obra, com a sua vontade, com o seu querer nesta terra. Desde os tempos bíblicos, presta atenção nisso, desde os tempos bíblicos, muitas pessoas deixam de olhar para Deus, para o reino do Senhor, para olhar para si mesmo. Em 2 Timóteo, para quem não sabe, a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Paulo já sentia as agonias da morte, estava chegando o dia dele morrer, e ele então escreveu a sua última carta, endereçada a seu amigo Timóteo. No capítulo 4, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Pastor, quem era Demas? Demas foi um companheiro de Paulo na pregação do Evangelho.
Demas foi um homem que por muitos dias esteve ao lado de Paulo, anunciando a palavra do Senhor. Mas chegou um dia que o amor às coisas deste mundo, os cuidados do mundo, tomou conta do coração de Demas. E ele abandonou Paulo. Largou Paulo sozinho na prisão por causa das coisas deste mundo. E a palavra do Senhor apresenta que para homens como este só existe um fim. A palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 a seguir, está escrito: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas este mundo passa e as suas concupiscências. Esta terra passa e tudo que é bom que está sobre essa terra também vai passar. Tudo isso vai acabar. Mas diz a palavra do Senhor: aquele que faz a vontade do Senhor viverá para sempre. Lá estava o irmão Paulo abandonado naquele cárcere. Mas antes de dizer a Timóteo que Demas havia abandonado ele, nos versículos 7 e 8, olha só o que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Aleluia. Aquele que tem compromisso com o reino de Deus, ele sabe para onde vai, ele sabe a recompensa que tem. E esta noite eu quero te dizer: a recompensa não é da terra, não é do homem, não é da carne nem do sangue, mas a recompensa ela é do céu, ela é de Deus, a qual um dia o Senhor Jesus Cristo dará a todos aqueles que têm compromisso com o reino dele na terra. Deixa eu perguntar nesta noite: quantos têm compromisso com o reino de Deus? Quantos têm compromisso com o reino de Deus? Este mundo é perecível, mas o reino de Deus, ele é eterno. Aleluia. Este mundo vai acabar, mas o reino de Deus vai existir pela eternidade. Fica de pé comigo em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida. Meu querido Deus, pôs essa palavra no meu coração para ministrar, e eu ministrei.